Olá, nós estamos aqui para responder as perguntas da videoaula 5. E a primeira pergunta é da Fátima. A Fátima pergunta: hoje em dia o certo está errado e o errado está certo. Diante dessa realidade, qual deve ser a postura do cristão, já que em meio ao caos instalado na sociedade, tudo parece ser preconceito ou até mesmo falta de respeito para com situações que vai contra o Evangelho? Fátima, você está certa. A gente vive numa sociedade de inversão de valores. O certo se tornando errado e o errado é certo. Mas para nós que seguimos a Jesus, a nossa referência é a palavra de Deus. É Deus que diz o que é certo e Deus é que diz o que é errado. Então, para nós, nem a nossa vontade conta. Muitas vezes nós achamos uma coisa certa ou errada, mas nós nos submetemos a Deus e a palavra de Deus às vezes nos contraria. O que nós devemos fazer é permanecer firmes, fiéis à palavra, fiéis aos ensinos das Sagradas Escrituras. Agora, isso pode custar alguma coisa para nós, pode custar a perda de alguns amigos, a perda de uma oportunidade profissional, pode custar até a própria vida. É o caso de Antipas, da igreja de Pérgamo, que foi mártir da fé porque se manteve fiel a Jesus. A próxima pergunta é da Rebeca. Rebeca pergunta: pela carta à igreja de Tiatira, vemos que o mundanismo na comunidade cristã já é algo que faz parte da história da igreja. Hoje em dia essa questão é pior, até por causa do modernismo. Essa conduta errada, ela se repete ao longo da história simplesmente pelo não combate a essas práticas ou em qualquer época da igreja? Rebeca, o mundanismo sempre existiu, tanto é que está relatado aqui na Bíblia, na carta às igrejas da Ásia Menor. Mas durante os 300 primeiros anos da igreja primitiva, isso foi muito atenuado. A igreja passou, o mundanismo passou a entrar com força na igreja depois no século IV, onde a igreja fundiu com o Estado e ela se tornou Igreja Católica Apostólica Romana. E aí o mundanismo entrou com força e a igreja viveu antes da Reforma Protestante do século XVI, uma era chamada Era das Trevas, onde a mundanização da igreja era uma coisa incontrolável. Hoje a gente vive sim uma mundanização, mas isso não é privilégio da nossa época, não. Isso sempre existiu e sempre acompanhou a igreja de todos os tempos. A Simone pergunta: pastor, fazendo uma comparação entre a igreja de Éfeso com as igrejas de Pérgamo e Tiatira, percebi que a igreja de Éfeso se tornou muito rígida com relação ao pecado e as duas outras mais tolerantes. Eu, particularmente, me senti muito exortada pela mensagem aos Efésios, pois me sinto muito rígida. Bem, lá no fundo tenho medo de abrir a guarda e não me tornar conveniente, tolerante. E isso tem me afetado a tal ponto que tenho tido dificuldade de conviver com algumas pessoas. Tenho buscado manter contato apenas com quem esteja buscando o mesmo crescimento espiritual e o arrependimento como eu. Que orientação o Senhor me daria nesse sentido? Como buscar o meio termo entre a rigidez e a tolerância? Confesso que estou em uma certa crise por isso. Veja bem, Simone, nós não podemos de forma alguma nos afastar do convívio das pessoas que estão nas trevas, das pessoas que estão em pecado. Nós não podemos nos afastar dela. Nós fomos chamados por Jesus a ser sal fora do saleiro. Nós precisamos conviver com essas pessoas. Jesus conviveu com prostituta, com publicano, com pecador. Jesus sentou à mesa e comeu com eles. O que não pode acontecer é essas pessoas nos influenciarem, mas nós precisamos estar em contato com elas para que a gente possa influenciar e comunicar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu vou dar um exemplo para você. Eu preciso estar em contato, por exemplo, com um viciado, um drogado, para poder influenciar ele. Não que eu vá me drogar, mas eu preciso estar em contato. E nem sempre doutrinando, falando, pregando. Às vezes a pregação é sem palavras, com gesto de amor. Eu preciso estar em contato com o funkeiro, mas eu não vou para o funk. Eu simplesmente preciso ter contato para comunicar o Evangelho. É um grande erro de muitos cristãos se isolarem numa bolha e só buscar o relacionamento com as pessoas que comungam na mesma fé, que caminham em santidade. Isso é um erro grave. Isso não deve acontecer. Nós devemos entender que nós precisamos estar em contato com o pecador como o nosso Senhor Jesus estava. Não nos deixando influenciar, não praticando o que eles praticam, mas sim para comunicar e expor as Sagradas Escrituras.
Agora, em relação à rigidez, você tocou num ponto importante. Nós podemos nos basear num princípio que Jesus ensinou, está em Lucas, no capítulo 12, no verso 48, na parte B, que está escrito: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Veja bem, é assim que Deus trata as pessoas. A quem muito foi dado, muito será exigido. Então nós temos que ter critério em relação a essa rigidez, em relação a essa tolerância ao pecado. Isso no que diz respeito a outras pessoas. Então vamos lá, vamos dar alguns exemplos. Em relação ao não crente, tolerância total. O não crente está perdido, ele está cego, ele precisa que a gente tenha paciência com ele precisa que a gente conviva, que a gente tolere, que a gente busque a melhor oportunidade de falar. Nós não podemos descartar o pecador. Foge de mim, longe daqui. Não, com crente a tolerância, o não crente com tolerância total. O crente novinho que está começando na fé, ainda está com os rudimentos do mundo, ele deixou o mundo, mas o mundo não deixou ele. Também a Bíblia diz que a gente tem que ter paciência com esses que estão dando os primeiros passos, os neófitos, nada de repelir essas pessoas, muitos ainda estão caminhando. E mesmo os mais experientes, quem é que não passa uma fase difícil? Quem é que nunca passou uma fase difícil? É possível que tenham pessoas às vezes mais vividas no Evangelho que estejam passando um momento difícil. Nós temos que ter misericórdia, nós temos que estender a mão, nós temos que fazer como Jesus no verso 21 aí do capítulo 2 de Apocalipse, dá tempo para que as pessoas possam se arrepender. A rigidez nunca é um bom caminho, a rigidez tira e rouba o amor. Nós não devemos ser rígidos. Agora, veja bem, a Bíblia dá ênfase às pessoas, aquelas pessoas cínicas, aquelas pessoas que já estão anos e anos e anos praticando pecado de forma recorrente, de forma compulsória. Essas pessoas realmente, a tolerância é zero. Tanto é que Jesus agiu assim com os fariseus. No capítulo 23 de Mateus, você pode ver a forma como Jesus teve tolerância zero com o fariseu. Ou seja, é o religioso que não se arrepende, que tem a mesma prática recorrente durante anos e anos e anos e anos. Esse daí, a Bíblia diz que nós devemos nos afastar dele, não devemos nos associar a ele de forma alguma. Nós não devemos nem sentar à mesa para comer. E dependendo conforme for, a igreja precisa afastá-lo do convívio se ele estiver influenciando muito as outras pessoas. Mas isso é uma ação institucional, não uma ação pessoal. Espero ter respondido a sua pergunta. Agora, se você ainda tiver alguma angústia, eu posso falar com você no privado, isso é uma questão bem pessoal. Você pode me mandar um WhatsApp, também com a pastora Patrícia, minha esposa, também está no grupo. A gente pode estar falando com você no privado para tentar ajudar de alguma forma, se você sentir necessidade de aprofundar esse assunto. A última pergunta é do Marquinhos. Olá, pastor, com relação a tolerar Jezabel, como você disse no texto, está claro que ela era uma líder da igreja. Isso realmente não se deve fazer. Creio que as pessoas desviadas não devem pertencer a nenhum tipo de cargo da igreja. Permanecer, né? Mas em relação a permanecer como membro, temos igrejas que excluem membros por pequenas coisas, outras não excluem por motivo nenhum. Como é a sua visão em relação a tolerar um membro da igreja? Como a igreja pode dosar esse assunto sem amassar a cana quebrada e apagar o pavio que fumega e seguir a orientação de não tolerar o pecado? Essa é a dúvida. Então, Marquinhos, você falou bem, as pessoas que estão desviadas da verdade, que estão praticando o pecado de forma compulsória, de forma recorrente, não é o pecador que peca por acidente de percurso, senão teríamos que excluir todos nós, né? Porque eu sou pecador, você é pecador, todos nós pecamos. E a Bíblia diz que quem diz que não é pecador é mentiroso. Mas para nós o pecado é acidente de percurso, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do pecador recorrente, do pecador compulsório, aquela pessoa que vive pecando, ele já decaiu da graça há muito tempo, já se desviou. Então você falou bem, ele não deve exercer cargo nenhum da igreja. Agora, quanto a se tornar membro,
permanecer como membro da igreja, isso aí, cada caso é um caso, né? Se ele é membro de uma igreja, é que um dia ele teve uma conduta correta, um dia ele teve um bom comportamento, mas se hoje ele já não está tendo, se ele não é um crente novo, né? Que a gente tem que ter toda a paciência com o novinho, se ele já é antigo na fé, antigo na caminhada e ele pratica o pecado recorrentemente, nós temos que avaliar a situação do coração dele, se ele está lutando contra o pecado ou não, né? O fato de se afastar a pessoa da membresia de uma igreja, você vê que a Bíblia se preocupa quando essa pessoa é tóxica, não quando ela está praticando um pecado que afeta só ela, porque isso acontece. Às vezes a pessoa está ali numa luta contra o pecado que só afeta ela. A Bíblia está mais preocupada, não são com esses, são com aqueles que são formadores de opinião, aqueles que arrastam as pessoas, aqueles que dividem a igreja. Aqui no caso a Jezabel estava arrastando um grupo com ela, né? Quando se trata dos nicolaítas, a doutrina de Balaão, tudo aquilo que foi mencionado são pessoas que são formadores de opinião, que não só pecam, mas trazem muitas outras pessoas da igreja para o pecado, para o desvio doutrinário ou para uma conduta pecaminosa, de imoralidade, etc. São essas pessoas, formadoras de opinião, tóxicas, que influenciam o rebanho, que a gente precisa afastar, né? Essa é a preocupação. Você só vai afastar quem está dividindo o rebanho, tem que ter uma proteção. E aí Jesus mostra alguns critérios em relação a isso. Mateus, no capítulo 18, no verso 15 a 17, Jesus mostra como a gente deve tratar um irmão pecador. Mas não é um irmão pecador como eu, como você. É um irmão antigo na fé, pecador recorrente, formador de opinião e que desestabiliza o rebanho. Esse sim deve ser tratado com essa diferenciação. Agora, no final você pergunta, como é que eu não vou amassar a cana quebrada e o pavio que ainda fumega? A pergunta que eu faço, o pavio ainda fumega? Né? Se o pavio ainda fumega, a gente tem que agir do jeito que está escrito no versículo 21, fazer que nem Deus, dá tempo para a pessoa se arrepender, se o pavio ainda fumega. Mas qual é a característica de uma pessoa que o pavio ainda fumega? Ela é humilde, ela reconhece os seus erros, ela é quebrantada, ela é dócil, quando você vai falar com ela, ela reconhece, aí ela se arrepende, mesmo que ela erre de novo, ela é dócil, ela é ovelha, ela não é bode. Agora, uma pessoa que é insubordinada, uma pessoa que ela não é humilde, não reconhece os seus erros, não se quebranta, não se arrependa, age como se não estivesse fazendo nada e permanece nessa condição, pecando e arrogante e soberbo durante muito tempo e ainda influenciando outras pessoas da igreja, essa, me desculpe, mas a cana já está quebrada há muito tempo e esse pavio não fumega, esse pavio já se apagou.